Olá, pessoal. Então, vou fazer aqui um texto, né? Da segunda leitura. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 2. E esse ponto aqui significa pula do versículo 5 ao 8. Então, tá aqui, ó. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, dirigido a um grupo de pessoas. Justificados pela fé. Justificados aqui, ó. Justificado, o que significa justificado? Justificado significa tornado justo. Por exemplo, imaginemos assim um julgamento ao juiz e às partes, né? Uma parte apresenta uma reclamação e a outra parte contrapõe a essa reclamação. Aí, dependendo o juiz vai julgar que é justa ou uma causa ou a outra, né? Então, a aceitação da causa torna a causa justa. Ela recebeu um ato de justiça, ela é justificada, né? A causa ela é apta a ser justa, né? O juiz é quem julga daí, né? A causa, né? No caso, nesse exemplo aqui e tal, né? Como a coisa acontece em a questão da justificação. Porque assim, justificados pela fé. Eu escutei esses tempos uma interpretação assim. Não, nós somos justificados é porque aceitando Jesus Cristo nos torna justos. Ou aqui a fé nos torna justos. Como se fosse assim, a questão, tem fé, então é, então é justo. Então você tem que viver uma vida justa nessa regra e tal. Entende? É como assim cercear a vida, né? Não é bem esse sentido assim. Isso leva a uma interpretação assim daquele aspecto de Deus. Deus tem um plano e se você sair um pouquinho do plano, já era. Não é bem assim não, ó. Então aqui, ó. Irmãos, justificados pela fé, ó. A fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé, e aqui a fé ela é um dom sobrenatural de Deus. Ela é infundida no coração dos fiéis, né? Mas ela parte de Deus, certo? Porque para quem não tem, como se diz sempre assim, né? Para quem não tem fé, por mais que veja o, o morto ressuscitar, a doença incurável curar, o milagre, por mais que veja um milagre, não adianta, né? A dureza do coração não vai. Então aqui, ó. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que ele fala aqui, ó? Na qual, ó, pela fé tivemos acesso a esta graça. Qual que é a graça aqui, ó? Estar em paz com Deus, certo? Porque relembrando domingo passado foi o evangelho da transfiguração. Olha que coisa interessante, né? Tava lá Pedro, Tiago, João, tal. Eles viram a manifestação gloriosa, divina de Jesus. E aí o que acontece? Eles estão prostrados. E aí Jesus chega neles e fala: "Não tenhais medo". Ele fala assim: "Não tenhais medo". Agora, voltando ao livro do Gênesis, quando o que acontece lá com Adão, Adão teve medo de Deus, certo? Adão estava com medo de Deus. Aí, em contraposição, aqui Jesus, ele se aproxima, mostra sua divindade, né? Se aproxima dos discípulos e fala: "Não tenhais medo". Ou seja, né? Aqui estamos em paz com Deus, Deus revelado em Jesus, né? Aqui, ó, pela fé, ó, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui, ó. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Certo? Aqui, então ele fala aqui do Espírito Santo, né? Que depois da ressurreição de Jesus, ele envia o Espírito Santo, né? Para os apóstolos, né? E, e tal, aqui, ó.
Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Aí ele continua assim, ó, por Cristo ter morrido, né? Ele fala morrido, né? Mas na verdade foi assim, né? A gente fala que ele morreu mesmo, porque ele era também homem, né? Ele assumiu verdadeiramente a condição humana. Por isso que se fala que ele morreu, né? Mas ninguém matou Jesus, né? Ele se entregou. Ele se entregou, entende? Assim, ó, tem uma diferença, né? Ó, dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Certo? Então é isso, né, pessoal? Esse é a segunda leitura aqui, ó, leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima.